Boa noite. Olá, boa noite. O ex-presidente americano Donald Trump chega ao estado da Geórgia para ser fichado no caso de interferência nas eleições de 2020. A Polícia Federal apreende celular e HD do filho mais novo de Jair Bolsonaro em operação sobre estelionato e lavagem de dinheiro. O Ministério Público abre investigação sobre a emissão de pacotes da empresa 123 Milhas. A cúpula dos BRICS aprova a entrada de mais 6 países no bloco econômico. O presidente russo rompe o silêncio sobre o acidente com o avião do chefe do grupo mercenário Wagner. Vladimir Putin afirma que o ex-aliado cometeu erros graves na vida. O Brasil registra até agora o inverno mais quente em mais de 60 anos. Agora, no Jornal Nacional. O inverno aqui no Brasil está sendo o mais quente dos últimos 61 anos. Em várias cidades, o calor desta semana lembrou o verão. Na estação que deveria ser a mais fria do ano, o Rio de Janeiro registrou o segundo dia mais quente de 2023. O outro foi em fevereiro, no auge do verão. Praias lotadas com sol forte, bafo quente e passageiros sofrendo nos ônibus que, mesmo com ar-condicionado, atingiram os 32 graus. O ar-condicionado não adianta, não dá vazão. Em Mato Grosso não foi diferente. Cuiabá ontem bateu quase 42 graus, recorde de calor no ano. Eu coloco essa blusa que tem filtro solar, né? Uso protetor e uma sombrinha. Teresina também registrou essa semana a maior temperatura de 2023. Muita água, muita hidratação, porque aqui e procurar sombra, porque aqui senão você passa mal. Em Goiás, a onda de calor mudou as brincadeiras na escola e as rodas de leitura foram embaixo de uma árvore. Em São Paulo, a temperatura ultrapassou os 32 graus ontem e hoje. Tem uns 10 minutos que eu saí de casa, já tomei a garrafa quase toda. Já tô com calor, saí com a roupa, já deveria estar com outra, mas não dá mais para trocar. O inverno com ondas de calor e baixa umidade relativa do ar fez com que o mês passado fosse o mais quente da história das medições para meses de julho. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, até agora, todas as estações registraram temperaturas acima da média para o mês de agosto. Estamos com umidade ficando aí abaixo de 20% em muitos dias de agosto e temperaturas de 3 até 4, 5 graus acima da média. Nós estamos no El Niño. O El Niño ele começou agora em junho. Em julho, ele já proporcionou o mês mais quente da história de nossas medições, que começaram a partir de 1962. El Niño é um fenômeno natural que determina a elevação da temperatura média das águas do Oceano Pacífico e impacta o clima em várias partes do planeta. Esse não é um inverno atípico apenas no Brasil. No Chile, em plena Cordilheira dos Andes, a temperatura bateu recorde de quase 39 graus. Há 2 semanas, na Antártica, o nível de gelo ficou 17% abaixo da média no período mais frio do ano. Eventos extremos de algumas outras localidades do planeta podem influenciar a gente aqui também. E com o aquecimento global, com as mudanças globais, mudanças climáticas em curso, a gente faz com que esses eventos extremos fiquem cada vez mais frequentes e mais intensos. E isso, no longo prazo, também poderia favorecer a esses novos recordes. A gente está encontrando está registrando recordes de temperaturas no mês de agosto, que a gente nunca havia registrado antes, desde que começaram as medições históricas. Vamos saber como é que fica o tempo amanhã em todo o país, então, com a Eliana Marques. Boa noite, Eliana. Oi, Ana Paula. Boa noite para você, para o Elter e boa noite para você. A onda de calor persiste nessas capitais. Amanhã, máximas de 33 graus em Brasília, 34 em Campo Grande e Belo Horizonte, 35 em Goiânia. Em Porto Velho, 36, em Palmas, 37, em Teresina, 38, em Cuiabá, 39 graus. Já no sul esfria e em parte do sudeste as temperaturas começam a cair. No Rio de Janeiro, os termômetros devem parar nos 27 graus. Em São Paulo, nos 24. Em Curitiba, tarde com 15 graus. Em Florianópolis e Porto Alegre, 17. E de manhã, mínimas de 10 em Curitiba, 13 em Floripa, 9 em Porto Alegre. Na região da Campanha Gaúcha, mais gelado, de 4 graus para baixo. Aí tem condição para geada. O ar polar vem com esse sistema de alta pressão, atrás de uma frente fria. Ela avança até o sudeste nessa sexta-feira e provoca temporais, principalmente nessa área, norte de Santa Catarina, sul do Paraná e litoral de São Paulo.
Tem risco de chover muito, com raios, ventos intensos e granizo. Algumas cidades que estão aí no meio, Joinville, em Santa Catarina, Curitiba e São Sebastião, no litoral paulista, com 50, 35 e 30 milímetros de chuva. Outras regiões também podem ter rajadas de vento de até 70 km por hora. Norte do Paraná, a metade sul de Mato Grosso do Sul, grande parte do interior de São Paulo e a faixa da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, até o sul do Espírito Santo. De Vitória a Maceió fica ensolarado. Tempo firme também nas outras partes amarelas. Até o sul do Amapá, sul do Tocantins, Goiás, leste de Mato Grosso, parte de Mato Grosso do Sul, de Rondônia e no Acre. Onde o mapa está verde, possibilidade de pancadas de chuva, um pouco mais fortes na divisa de Mato Grosso com o Pará e também no noroeste do Amazonas. Em Manaus e Belém, também em Natal e no Recife, mais sol do que chuva. E 36, 33, 29 e 28 graus. Em São Paulo e no Rio pode chover mais, especialmente no fim de semana. Em São Paulo no sábado com 30 milímetros. No Rio no sábado e também no domingo. E o inverno retorna às duas capitais depois dessa onda de calor. Até amanhã, Ana Paula e Elter. Obrigado, Eliana. Boa noite para você. O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito civil para apurar a conduta da agência de viagens 123 Milhas, que suspendeu a emissão de bilhetes de viagens e pacotes promocionais. Em Minas Gerais, já há 600 processos contra a empresa. Gustavo está com tudo planejado para viajar com a família em outubro para a Espanha, mas a 123 Milhas cancelou as passagens. Entramos no juizado de pequenas causas como liminar para tentar emitir as passagens, que é do nosso direito e estamos sendo lesados nisso aí. A Justiça Mineira tem registrado, em média, 4 processos por hora contra a empresa, desde a suspensão dos pacotes promocionais na sexta-feira passada. Um dos principais questionamentos dos clientes tem sido a proposta de ressarcimento feita pela 123 Milhas de oferecer vouchers parcelados e que devem ser trocados por passagens, hotéis e pacotes na própria agência. Cada cupom só pode ser usado para uma única compra, o que acaba obrigando o consumidor a desembolsar mais dinheiro para fechar o serviço. Cassiano comprou passagem para o Nordeste por R$ 790. Eu recebi em 2 vouchers de 413. Corrigido, porém em 2 vouchers, quando eu não posso utilizar os dois de uma mesma forma, né? Cabe ao consumidor escolher se ele quer execução nos termos da contratação ou a restituição do dinheiro em espécie, moeda corrente, e não em voucher, como a empresa está impondo de forma arbitrária e contra o Código de Defesa do Consumidor. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, declarou que a cláusula contratual que permite o cancelamento de forma unilateral é abusiva e, consequentemente, nula, e que o reembolso deve garantir que os consumidores não tenham prejuízo e a opção do voucher não pode ser uma imposição. O Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação para apurar suposta prática abusiva. A agência tem 15 dias para apresentar defesa. A empresa suspendeu atendimento presencial na sede em Belo Horizonte. Samanta e César moram em Curitiba e vão se casar em dezembro, em Alagoas. 160 pessoas compraram passagens no pacote promo. Ninguém mais vai embarcar nos voos programados. Eu não consigo imaginar a situação de saber que uma pessoa que já tinha planejado a viagem não vai estar lá com a gente. Os valores da passagem em janeiro era uma coisa, agora nós estamos há 3 meses antes do casamento, né, aqui em dezembro. A 123 Milhas declarou que não foi notificada pelo Ministério Público de São Paulo, que está fornecendo informações aos órgãos de defesa do consumidor, às entidades ligadas ao setor de turismo e às instâncias competentes. Que os vouchers foram corrigidos acima da inflação e dos juros do mercado e que dividiu os cupons para permitir que os clientes façam compras de diferentes produtos da empresa. Em 5 anos, as fraudes por meio eletrônico registraram o maior crescimento na capital paulista. 3 em cada 10 moradores foram vítimas de estelionatários. A oferta estava na página de uma rede social e parecia um ótimo negócio. Depois de trocar mensagens com um homem que se apresentou como funcionário de uma pousada, a Janaína fez o pagamento de R$ 600 via Pix.
No dia seguinte, ligou para confirmar se estava tudo certo. Eu vi que não tinha nada ok, que era tudo uma mentira, tudo uma farsa, tudo uma enganação e caí no golpe da rede social. O estelionato foi o crime que mais cresceu na maior cidade do país, segundo uma pesquisa do INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa, que apura os tipos de crime e situações de violência mais comuns em São Paulo. 30% dos entrevistados disseram já ter sofrido golpes financeiros, o maior número desde que o levantamento começou há 20 anos. O resultado, segundo os pesquisadores, pode ser usado como termômetro do que vem acontecendo no país. Se antes os bandidos precisavam se aproximar da vítima para aplicar os golpes, nos últimos anos eles passaram a ficar cada vez mais presentes no celular. Agem à distância, sem mostrar o rosto, e tentam chamar a atenção entre as muitas mensagens e notificações que a gente recebe a toda hora. A pesquisa, que identificou a alta dos estelionatos por meio eletrônico, é feita a cada 5 anos. De 2018 para cá, dobraram os golpes envolvendo sites e aplicativos de compras e as fraudes com cartão de crédito. O coordenador da pesquisa diz que o avanço dos crimes virtuais exige atenção permanente e mais investimento da polícia em ações de inteligência. Você tem que estar à frente dos próprios bandidos, né? Quando eles vão desenhando novas técnicas, a polícia tem que acompanhar essas novas técnicas e tentar prevenir. Então você tem que ficar de olho, desconfiar também quando o produto está um produto muito bom, está muito barato em oferta. Desconfie desses sites. Uma multidão compareceu à missa de 7º dia de Bernadette Pacífico na Igreja do Bonfim, em Salvador. A família da líder quilombola participou com proteção da polícia militar. Mais cedo, um ato realizado pelo Movimento Negro pediu justiça pelos assassinatos de mãe Bernadette na semana passada e do filho dela, Flávio Gabriel, há 6 anos. Também houve manifestação na Avenida Paulista. A seguir, a cúpula dos BRICS aprova a entrada de mais 6 países no bloco. Os motivos que levam ao crescimento menor da economia chinesa. O presidente russo Vladimir Putin demorou quase 24 horas para comentar o acidente de avião em cuja lista de passageiros havia o nome do chefe do grupo mercenário Wagner. Só o teste de DNA poderá confirmar a informação do Kremlin de que o mercenário milionário Yevgeny Prigozhin, ex-amigo de Vladimir Putin, está entre as 10 vítimas fatais do acidente aéreo. Um desastre que, para o grupo Wagner, que ele liderava, foi uma vingança pela tentativa de golpe 2 meses atrás contra as lideranças do exército russo. Nos altos escalões europeus, a perplexidade domina. A ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que nenhuma declaração oficial do Kremlin pode ser confiável. Conhecemos este padrão na Rússia de Putin, mortes e suicídios suspeitos, defenestrações que ficam sem solução. Isso mostra um sistema ditatorial construído sobre a violência. Nas imagens feitas por moradores, se vê que o avião perdeu o controle. A julgar pelo som, é possível que o motor ainda estivesse funcionando. A aeronave, caindo verticalmente, liberou uma coluna de fumaça branca. A asa e a cauda se separaram da fuselagem e caíram separadamente. Autoridades americanas não veem indícios de que um míssil disparado do território russo tenha derrubado o avião. Uma das possibilidades é a de que uma explosão teria acontecido a bordo da aeronave. Durante todo o dia, nenhuma palavra do governo russo. Diante do silêncio do Kremlin, a Ucrânia respondeu com ironia. Na comemoração da independência do país, o presidente Volodymyr Zelensky negou participação ucraniana no caso e disse: todo mundo sabe quem está envolvido. No fim do dia, num pronunciamento, o presidente russo falou rapidamente sobre o desastre. Putin mandou condolências às famílias das vítimas e disse que Prigozhin era um talentoso homem de negócios, mas que cometeu muitos erros, e afirmou que as investigações dirão o que aconteceu, o que vai levar tempo.
A cúpula do BRICS terminou hoje em Joanesburgo com o anúncio de 6 novos integrantes. A reportagem é dos enviados especiais Igor Arroio e Rodrigo Carvalho. Coube a Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, anunciar os 6 novos integrantes: Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A partir de 1º de janeiro, quando eles se juntarão formalmente ao grupo, o BRICS vai representar 46% da população do planeta e 35% do PIB mundial. A escolha dos novos integrantes representou uma vitória diplomática da China, que fez grande esforço pela expansão e conseguiu aumentar sua influência fazendo frente à Europa e aos Estados Unidos. O presidente brasileiro foi o primeiro a discursar depois do anúncio do anfitrião sul-africano. Lula deu as boas-vindas aos novos países que farão parte do BRICS, disse que as portas estão abertas para outros candidatos e mandou um recado especial para o presidente da Argentina. Continuaremos avançando lado a lado com nossos irmãos argentinos em mais um fórum internacional. Seguiremos defendendo temas com impacto direto na qualidade de vida de nossas populações, como o combate à fome, à pobreza, à desigualdade e a promoção do desenvolvimento sustentável. Promoveremos a superação de todas as formas da desigualdade e de discriminação. Nos hemos incorporado à aliança de los BRICS. Em Buenos Aires, Alberto Fernandes disse que o atual contexto global dá ao BRICS uma relevância singular. A pose para o retrato final da cúpula mostra bem o interesse mundial. Além dos 5 integrantes atuais e dos 6 novos, subiram ao palco representantes de alguns dos 40 países que já demonstraram interesse em se juntar ao bloco no futuro. Antes de embarcar para Angola, a próxima etapa da viagem à África, o presidente Lula falou com a imprensa. Foi questionado sobre a nova configuração do BRICS e se ela representa uma postura anti-Ocidente. Lula respondeu que o grupo priorizou a importância geopolítica dos novos integrantes. A gente não está colocando a questão ideológica dentro dos BRICS. A gente está colocando a importância geopolítica de cada estado. Os BRICS é uma realidade inexorável. Vai ter problemas? Vai. Vai ter gente que vai gostar mais ou menos? Vai. Mas isso é da política. Isso é da política. A economia da China está desacelerando e os especialistas divergem sobre os possíveis impactos disso na economia mundial. Nas últimas décadas, a economia chinesa só cresceu. Chegou a um ritmo de até 9% ao ano. O país se tornou o maior importador e exportador do mundo. Chegou ao posto de segunda maior economia do planeta. Hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. Mas essa locomotiva, que parecia impossível de deter, agora está desacelerando. O mercado imobiliário, que responde por cerca de 1/4 dos negócios do país, pisou no freio. Uma das maiores empreiteiras da China, a Evergrande, apresentou um pedido de proteção contra a falência nos Estados Unidos, depois de acumular dívidas de mais de 30 bilhões de dólares. A especialista em China da consultoria Eurásia, Anna Ashton, explicou que o governo quer reduzir a dependência da economia no mercado imobiliário e apostar no consumo interno. O governo quer que os consumidores passem a gastar mais, mas para isso precisa haver mais confiança na economia. Uma confiança que começa a se recuperar depois do fim da política de Covid-0, que assustou o consumidor chinês. Jonathan Crane, CEO da Crane Shares, uma agência de gestão de fundos de investimentos chineses, afirmou que a economia da China está em transformação. É uma estratégia de longo prazo. O país está migrando para o setor de serviços e para a indústria de alta tecnologia, como a de carros elétricos. Quem mais sente os efeitos é a população chinesa. O desemprego entre os jovens dobrou desde 2019, chegando a 21%. Um índice tão negativo que Pequim decidiu suspender a divulgação por enquanto. Basta a gente procurar o local de fabricação dos produtos do dia a dia para entender como a economia chinesa está presente em qualquer lugar do planeta. A gente logo se depara com um Made in China ou feito na China. Mas os especialistas se dividem sobre o efeito que essa desaceleração na China pode ter sobre a economia mundial.
Podemos esperar tempos difíceis. O país pode não atingir a meta, que era de 5% de crescimento este ano. E se a China desacelera, todo mundo desacelera, defendeu Anna Ashton. Não considero que exista um risco sistêmico. São fatores isolados. Acredito na geração de riqueza que um mercado de 1 bilhão e 400 milhões de consumidores representa, argumentou Jonathan Crane. 1.4 billion consumers. O Senado aprovou a medida provisória que tinha aumentado em maio o valor do salário mínimo para R$ 1.320. A MP também definiu a nova política de reajuste. O relator Merlong Solano, do PT, calcula que o valor do salário mínimo no ano que vem será de R$ 1.421. A MP também estendeu a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640 por mês. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula. Para compensar, o governo vai enviar ao Congresso outra medida provisória, com a tributação de fundos de investimento de pessoas de alta renda. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou hoje a lei que obriga as farmácias públicas a divulgar na internet, de forma acessível, informações atualizadas sobre os medicamentos em estoques. A medida pretende evitar o deslocamento desnecessário de pacientes e acabar com o desperdício. As farmácias terão 180 dias para se adaptarem à mudança. A seguir, a Polícia Civil apreende celular e HD do filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos Estados Unidos, Donald Trump se apresenta no caso de interferência nas eleições de 2020. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal já votou para que se estabeleça uma quantidade que diferencie o usuário de maconha de um traficante, crimes que têm punições diferentes. Votaram até agora Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Rosa Weber. Mas ainda não houve definição da quantidade. Há propostas que vão de 25 a 100 gramas. Atualmente, usuários são punidos com advertência, prestação de serviços à comunidade e medidas educativas. Já o traficante é preso. Sem um critério objetivo, a decisão é do policial, do Ministério Público e do juiz. Os ministros ainda precisam decidir se o consumo pessoal de maconha vai deixar de ser crime. Neste caso, até agora, somente Cristiano Zanin foi contra. O julgamento foi interrompido depois que o ministro André Mendonça pediu mais prazo. Não há data para ser retomado. Hoje também o Supremo Tribunal Federal proclamou o resultado do julgamento sobre a figura do juiz das garantias. A corte acompanhou o relator, ministro Luiz Fux, em 25 das 26 conclusões que compõem o voto. Entre outros pontos, estão o de fixar em 12 meses o prazo para a implantação do juiz das garantias, prorrogáveis por mais 12. E determinar que esse juiz irá atuar somente na fase de investigação, até o oferecimento da denúncia. Depois o processo segue para outro juiz. A corte decidiu também que o juiz das garantias só irá atuar em casos iniciados após a implementação. No Maranhão, a Câmara Municipal de Cândido Mendes cassou o mandato do prefeito José Bonifácio Rocha de Jesus, do PL, por quebra de decoro. Ele também está sendo investigado por suspeita de pagamento de propina a um vereador que jogou R$250 mil pela janela da Câmara no começo do mês. A vice-prefeita Alexandra Pereira, do PSDB, já tomou posse. A defesa de José Bonifácio declarou que a cassação é absurda e arbitrária. A Polícia Civil do Distrito Federal fez hoje uma operação contra um grupo suspeito de estelionato, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Um dos alvos foi Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os policiais saíram bem cedo para cumprir 2 mandados de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão. Eles estiveram em 2 endereços de Jair Renan Bolsonaro, um apartamento em Brasília e outro em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e apreenderam um celular e um HD. Outro alvo foi Maciel Alves de Carvalho, apontado pela polícia como mentor do suposto esquema de fraudes. Ele foi preso preventivamente hoje. Maciel foi instrutor de tiro do filho de Bolsonaro. Ele e Jair Renan já postaram fotos juntos nas redes sociais. No começo do ano, Maciel foi alvo de outras operações da Polícia Civil.
sobre uso de documentos falsos e emissão ilícita de notas fiscais. O material apreendido nesses casos levou a polícia aos supostos crimes investigados agora: associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, o objetivo do esquema era dissimular patrimônio e proteger Jair Renan e Maciel Carvalho de responsabilidades legais e fiscais. Eles utilizavam pessoas laranjas, né, para colocar essa empresa em nome dessas pessoas e assim fugir de responsabilidades com órgãos públicos ou com dívidas com pessoas jurídicas, né? Então era uma forma deles blindarem seu patrimônio, transferindo ou criando empresas em nome de laranjas. As investigações mostram que o esquema funcionaria assim: Jair Renan e Maciel Carvalho seriam os donos de empresas que oficialmente estavam no nome de dois laranjas, Eduardo Alves dos Santos e Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos. Os investigadores descobriram que Eduardo Alves usou identidade falsa para abrir conta em banco. Ele está foragido por ter cometido, em 2009, um assassinato e hoje teve a prisão preventiva decretada. O advogado de Marco Aurélio admitiu que ele recebeu a empresa Bolsonaro JR Eventos e Mídia de presente de Jair Renan. O senador Flávio Bolsonaro disse que a operação de hoje parece uma perseguição a Bolsonaro e seu entorno. Classificou o irmão como uma pessoa que não tem onde cair morta e que, por isso, segundo ele, não faz sentido a investigação por lavagem de dinheiro. O advogado de Jair Renan disse que ele está surpreso, mas absolutamente tranquilo. Os investigadores agora vão começar a análise de todo o material apreendido. O objetivo seria apreender mais provas, né, que robustecessem essa investigação. Foram apreendidos, então, aparelhos de telefone celular, outras mídias eletrônicas, né, na casa dos alvos. Esse material vai ser extraído desses telefones celulares, analisado pelos investigadores e poderão contribuir para essa investigação. A defesa de Maciel Alves de Carvalho disse que a narrativa da investigação não condiz com a verdade e que os fatos serão esclarecidos perante a autoridade competente. A defesa de Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos declarou que ele recebeu a empresa de Jair Renan de forma legal, que não houve pagamento porque não havia faturamento, que Marcos Aurélio tem conduta ilibada e que demonstrará a sua inocência. Nós não conseguimos contato com Eduardo Alves dos Santos, que está foragido. A Justiça determinou a inspeção de 14 veículos blindados comprados pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo o Ministério Público Federal, há indícios de que os veículos vendidos pela Combat Armor não tenham capacidade técnica para funções operacionais. O Jornal Nacional revelou que 9 desses blindados estavam parados e sem uso no pátio da Polícia Rodoviária. O procurador da República, Eduardo Benones, afirma que há suspeitas de superfaturamento e atropelamento de prazos. A CPI dos atos golpistas convocou um novo depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. Hoje, os deputados ouviram outro ex-assessor de Bolsonaro. O segundo sargento da reserva, Luiz Marcos dos Reis, foi ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro por 3 anos e meio. O sargento está preso desde maio por suspeita de participar da fraude de cartões de vacinação contra a Covid, incluindo o cartão de Bolsonaro. A CPI dos atos golpistas convocou o sargento depois que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, apontou que ele movimentou mais de 3 milhões de reais de janeiro de 2022 a maio de 2023, valor incompatível com sua renda. Dos Reis negou o envolvimento com qualquer irregularidade. Jamais tomei parte em suposto esquema de falsificação de cartão de vacinação envolvendo o ex-presidente ou membro de sua família. Não sou eu responsável pelo ocorrido no dia 8 de janeiro e as movimentações da minha conta são absolutamente legais. Segundo o COAF, no mesmo período, a soma das transações bancárias de 6 assessores de Jair Bolsonaro, incluindo o sargento, chegou a quase 12 milhões de reais. Luiz Marcos dos Reis disse que a movimentação financeira dele se deve à participação num consórcio com colegas militares em que cada um dava uma cota em dinheiro e uma vez por mês um deles ficava com o valor total. Há empréstimos pedidos a familiares e amigos e a venda de um carro. Segundo o sargento, o carro pertencia ao chefe dele, o tenente-coronel Mauro Cid, outro ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.
Cid também está preso por suspeita de fraudar cartões de vacinação. Falei, coronel, eu vendi o carro, ele quanto que sobrou? 72.830. Ele falou assim, passa 70 mil, fica para você o restante para o seu trabalho. Eu, sim, senhor. O sargento Luiz Marcos dos Reis foi muito questionado sobre a participação dele nos atos golpistas. O sargento divulgou mensagens e até uma foto na rampa do Congresso em redes sociais no dia 8 de janeiro. Dos Reis disse à relatora da CPI, Elisiane Gama, do PSD, que se deixou levar por um impulso. Segundo ele, foi um momento impensado. Hoje, o sargento foi questionado na CPI se fez pagamentos de despesas pessoais da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ou de Jair Bolsonaro. Ele, inicialmente, negou qualquer pagamento. Confrontado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT, admitiu que pagou um boleto do colégio da filha do então presidente. Depois, usou o direito de ficar calado. Eu fiz um pagamento de boleto da filha do presidente do colégio que ela estudava no... O senhor, quando fazia pagamento, naturalmente não era da sua conta, era com dinheiro em espécie. Mas aí volto, eu vou me permanecer silêncio porque essa Tudo parte bem, eu já de entendi. dinheiro em espécie... Toda vez que fala em dinheiro, o senhor vai dizer que... Mas eu já foi prestada a conta. Durante a sessão, os parlamentares aprovaram as quebras de sigilo telefônico e telemático do ex-assessor de Bolsonaro, Tércio Arnold Tomás, da deputada Carla Zambelli, do PL, e do hacker Walter Delgatti Neto. Zambelli foi apontada pelo hacker, em depoimento à comissão, como quem o contratou para fazer uma invasão nos sistemas do judiciário. A comissão aprovou ainda a reconvocação de Mauro Cid. Enquanto o sargento depunha, o tenente-coronel Cid estava na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Cid fez um pronunciamento em que disse que apenas cumpria ordens como ajudante de Bolsonaro. Na semana passada, o advogado de Mauro Cid afirmou que o tenente-coronel vendeu um relógio Rolex cravejado de diamantes a pedido do ex-presidente Bolsonaro e que o dinheiro foi entregue à família Bolsonaro. A joia foi recebida pelo então presidente numa viagem oficial à Arábia Saudita. Por um acórdão do Tribunal de Contas da União, não poderia ter sido vendida. Hoje, Cid se recusou a detalhar as negociações. Nós entramos em contato com a defesa de Jair Bolsonaro sobre a declaração do sargento Luiz Marcos dos Reis de que pagou conta da família do ex-presidente, mas não tivemos resposta. Jair Bolsonaro já negou ter recebido dinheiro da venda do relógio Rolex e também já declarou que o tenente-coronel Mauro Cid tinha autonomia e que não mandou Cid vender nada. O ex-presidente americano Donald Trump chegou agora há pouco à cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, para ser fichado pela justiça. Nosso correspondente Ismar Madeira está em frente à cadeia e tem outros detalhes. Boa noite, Ismar. Boa noite, Ana Paula, Elter, boa noite a todos. O Donald Trump deixou Nova Jersey no fim do dia. O ex-presidente chegou aqui à cadeia às 8h30 da noite, no horário de Brasília. Do lado de fora, há apoiadores de Trump. A segurança foi reforçada. Lá dentro, as impressões digitais dele foram registradas e Trump tirou a foto padrão que a polícia faz de pessoas detidas. Apesar de ter se apresentado à justiça em outros 3 processos criminais, esta é a primeira vez em que Trump é fotografado assim. Até agora, outros 11 dos 19 acusados já se apresentaram e passaram pelo mesmo procedimento. No começo da semana, a defesa do ex-presidente negociou com a justiça o pagamento de uma fiança equivalente a quase R$1 milhão para que ele responda em liberdade. Neste caso, Trump enfrenta 13 acusações. A mais grave é a de chefiar uma organização criminosa com o objetivo de fraudar a eleição aqui no estado da Geórgia. Donald Trump diz que é inocente e vítima de perseguição política. Ele lidera a preferência dos republicanos para ser o candidato do partido na eleição presidencial do ano que vem. Ontem, ele não participou do debate com os outros 8 pré-candidatos. Durante o debate, 6 deles disseram que apoiariam a candidatura de Trump à presidência, mesmo ele sendo condenado. Trump é alvo de 91 acusações em 4 processos criminais. Algumas estão ligadas a ações que ele tomou antes mesmo de ser eleito. O ex-presidente já deixou aqui a cadeia. Volto com vocês, Elter, Ana Paula. Obrigada, Ismar. E é isso, Trump é alvo então de 91 acusações em 4 processos criminais.
Em junho de 2015, o empresário Donald Trump desceu a escada rolante para anunciar que seria candidato à presidência e começou a subir nas pesquisas. Na reta final da campanha, o advogado de Trump, Michael Cohen, pagou $130 mil ao advogado da atriz pornô Stormy Daniels para que ela não tornasse público o suposto caso que eles tiveram. 2 semanas depois, Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. E ao longo de 2017, o então presidente fez transferências ao advogado para reembolsar esses $130 mil. Registrou esses pagamentos como despesas jurídicas. 6 anos depois, Donald Trump entrou para a história americana como o primeiro ex-presidente a se tornar réu, aqui nesse tribunal do estado de Nova York. Ele é acusado de fraudes financeiras e a promotoria disse que o objetivo dos pagamentos era influenciar o resultado das eleições de 2016. Em 2020, Trump seguia com o mesmo objetivo, agora buscando a reeleição. Os americanos foram às urnas no dia 3 de novembro, mas o resultado só saiu 4 dias depois. Vitória do adversário Joe Biden. Entre novembro de 2020 e janeiro de 2021, o então presidente falou repetidamente de fraudes nas urnas que nunca foram comprovadas. Trump chegou a telefonar para o secretário de Estado da Geórgia para pedir que ele alterasse o resultado da contagem de votos do estado. Essa ligação resultou no processo da Geórgia. Ele é acusado de ser o chefe de uma organização criminosa que tinha como objetivo fraudar a eleição no estado. 4 dias depois do telefonema, Trump fez um discurso na capital, Washington. Incentivou a multidão a marchar em direção ao Congresso, que naquele momento estava reunido para certificar a vitória de Joe Biden. Centenas de apoiadores de Trump, muitos deles armados, invadiram o Capitólio. As ações de Trump entre a eleição e a invasão são o foco do processo federal em que Trump responde a 4 acusações, incluindo a de conspirar contra os Estados Unidos. 2 semanas mais tarde, Joe Biden tomou posse. E a mudança de Trump deixou a Casa Branca em direção à casa dele, na Flórida. Nas caixas, centenas de documentos, muitos altamente sigilosos, que deveriam ter sido entregues ao Arquivo Nacional. Depois de inúmeras tentativas frustradas de negociar a devolução dos documentos, muitos inclusive com segredos militares, Trump foi acusado num tribunal federal da Flórida de colocar em risco a segurança nacional. A seguir, uma exposição no Rio reúne obras de um dos mais importantes escultores brasileiros. A Casa Roberto Marinho, no Rio, está inaugurando hoje uma exposição com obras de Ângelo Venosa, considerado uma força poderosa da escultura e da arte. Venosa morreu no ano passado e deixou um legado inspirador. Esculturas que se estendem pelo chão. Das paredes preenchem o espaço. 74 obras do artista Ângelo Venosa ocupam a Casa Roberto Marinho, no Rio. De uma sala a outra, caminhamos por 5 décadas de carreira do artista. Ângelo Venosa foi um dos mais importantes escultores brasileiros. Além das obras que chamam a atenção pelo volume e pela grandiosidade, o artista também buscava formas únicas, que às vezes até lembram seres que a gente conhece. Outras vezes são completamente abstratas, mas sempre capazes de provocar o nosso olhar. Vértebras. A anatomia inspirava a arte. Como aquela estrutura, né, vertebrada é recoberta, né, por um tecido e ela forma um corpo, como essa presença física se impõe para o espectador. Não havia limites para inventar formas inusitadas. Às vezes você vê que ele também trabalhava na bidimensionalidade, né? E também não tinha restrição para o uso de materiais. Podia ser aço, ou galhos de árvore, dentes de animais e cera de abelha. Ângelo Venosa começou a fazer experiências tridimensionais nos anos de 1980, enquanto a maioria dos artistas se dedicava à pintura. Herdou do pai, que trabalhava projetando cenários, as primeiras referências sobre forma.
A exposição mistura obras de diferentes fases do artista. Você vai vendo trabalhos de diferentes épocas ao mesmo tempo e acho que o espectador aí pode construir as relações que ele achar, né, que podem surgir na imaginação dele. Ângelo Venosa desenvolveu um jeito artesanal de trabalhar, mas ao mesmo tempo era fã da tecnologia. Nos anos 2000, Venosa passou a usar cada vez mais os recursos tecnológicos e surgiram obras como essas. Em 2019, começaram a aparecer os primeiros sintomas da esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que ataca o sistema nervoso e enfraquece os músculos. E ele virou um escultor digital. Quando ele começou a ter essa limitação física, ele pôde exercer ainda o trabalho, não mais através daquela artesania manual, mas através do auxílio da tecnologia digital e da impressão 3D. O artista morreu em 17 de outubro do ano passado e, em decorrência da doença, aos 68 anos. Reunidas assim numa grande exposição, as esculturas de Ângelo Venosa mostram os caminhos de um artista que deu forma a uma imaginação sem limites. O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor. Boa noite. Uma boa noite para você. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem LDU e São Paulo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre esse confronto. As principais e últimas informações da equipe da LDU e também as últimas notícias da equipe do São Paulo. A LDU, que deixou para trás a Nublense nas oitavas de final, faz esse primeiro jogo no Equador e vem em busca do resultado positivo para depois tentar levar a vaga lá no Morumbi. Já o São Paulo, que eliminou o tradicional São Lourenço nas oitavas de final, faz esse primeiro jogo fora de casa e vem em busca também de vencer para poder encaminhar a vaga. Então, se você é torcedor da LDU ou torcedor do São Paulo, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos. E comente aí embaixo o seu palpite, porque LDU e São Paulo se enfrentam no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, em Quito, no Equador. O São Paulo volta à competição de ânimo renovado após virar o confronto com o São Lourenço nas oitavas de final e avançar, e também virar sobre o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. O tricolor terminou a fase de grupos com a melhor campanha e até agora sofreu só um gol no torneio, justamente o da derrota para o São Lourenço, fora de casa. O técnico Dorival Júnior terá novidades para essa fase, já que Lucas e Rames Rodrigues foram inscritos e podem atuar em Quito. A LDU passou raspando para as quartas. O time de Quito venceu a Nublense fora de casa na ida por 1-0, mas foi surpreendido em seu estádio com a derrota por 3-2 para o pequeno time chileno. Só avançou nos pênaltis. Paulo Guerreiro, contratado há pouco mais de um mês e consagrado como ídolo do rival Corinthians, deve ser titular hoje contra o São Paulo. Pelo lado aí da LDU, a LDU conta com um plantel praticamente completo para encarar o São Paulo. O meio-atacante Rohan Julio, ex-Santos, se recuperou de lesão e está à disposição, assim como os argentinos Maurício Martínez e Ezequiel Piove. Julio deve fazer parceria no ataque com o Paulo Guerreiro. E há dúvidas sobre a escalação de Alvarado, que não vive um bom momento. Neste caso, Alzugaray surge como opção imediata. Portanto, a provável escalação da LDU hoje deve ter Domingues, Facundo Rodrigues, Ricardo Adé, Leonel Quinhões e Quinteiro, Maurício Martínez, Piove, Juan Julio, Alvarado, Ibarra e Paulo Guerreiro. Já pelo lado do São Paulo terá seus principais reforços à disposição pela primeira vez na Sul-Americana. Rames e Lucas, que não foram inscritos a tempo de jogar contra o São Lourenço, estão em Quito. O camisa 7 deve começar como titular. Dorival não vai ter o Pablo Maia, que teve uma indisposição estomacal e nem viajou para o Equador. Então a provável escalação do São Paulo hoje deve ter o Rafael, Lucas Beraldo, Arboleda, Wellington e Rafinha, Gabriel, Alisson, Rodrigo Nestor, Wellington Rato e o Lucas Moura, e na frente, Jonathan Caleri. O
O jogo de hoje vai ser apitado pela arbitragem colombiana de John Ospina. Vai contar com o assistente número 1, Dionísio Ruiz. Assistente número 2, John Leon. Quarto árbitro vai ser John Inestrosa. E na arbitragem de vídeo, o John Perdomo. Todo mundo da Colômbia. O jogo da volta entre São Paulo e LDU está marcado para acontecer na quinta-feira, dia 31/8, no estádio do Morumbi. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vença o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.